Salve tropa, bom dia, bom dia. Sabadinho, dia 20 alguma coisa de outubro, dia de levar o Cascão para tomar banho. Bom, enquanto o Cascão tá lá tomando banho dele, eu vou iniciar essa prosa aqui. Que é o seguinte, eu trabalhei CLT a vida toda até março de 2023, onde eu saí de um emprego super estável que eu tinha e eu fui meio que empurrado para a jornada de empreender. Eu já tinha esse desejo, mas eu não tinha nenhum preparo para aquele momento. Eu fui meio que obrigado a fazer isso. E foi dando certo, só que no offline. Então eu trabalhei carteira de clientes, trabalhei com pessoas que eu já conhecia e agora em outubro de 2024 eu resolvi que eu ia migrar para o digital, tentando trazer essa empresa para ela ter sucesso também no digital. E esse canal aqui, ele vai ter o intuito de trazer como está sendo essa jornada de empreender. E hoje eu estava conversando com um desses clientes que eu já tinha há muito tempo, que já era um conhecido meu, e ele estava falando sobre algumas dificuldades que ele tinha para gerir um negócio pequeno. Ele tinha 3 pessoas no negócio só. A minha premissa é trabalhar sozinho, é a premissa do One Person Business. Você vai achar muita coisa na internet. Eu quero trazer o meu ponto de vista do One Person Business. Mas tem algumas coisas, conforme eu fui conversando com esse cliente, que eu fui percebendo que são habilidades que você vai aprendendo ou você tem a oportunidade de aprender enquanto é CLT. Então esse vídeo de hoje é para trazer um pouco do meu ponto de vista das coisas que foram importantes eu ter aprendido enquanto CLT. São 18 anos de carreira, comecei como estagiário. Quando eu saí do CLT eu já era líder de pessoas, era líder de uma operação comercial numa empresa grande. E também tem algumas coisas que eu não aprendi ou não me interessei em ir atrás enquanto eu estava nesse período. E é mais ou menos sobre isso que eu queria falar hoje, porque eu falei com o meu cliente e foi muito legal para ele. Ai, meu Deus, pega, filho. Ai, que sabe. Bom, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Vou me utilizar aqui de certa tecnologia para poder mostrar uma listinha. E eu listei 10 coisas. Aí você me pergunta, Thiago, são essas 10? Para mim são essas 10. Para outra pessoa podem ser 15, para outras podem ser 5, para outra pode ser 10, mas não são essas 10. E aqui eu listei habilidades e comportamentos. É importante você entender que comportamentos também são muito importantes. E aí eu já começo pelo primeiro, que é o autogerenciamento. Eu sei que o autogerenciamento virou um papo meio batidão ultimamente, foi meio que mal utilizado por alguns coaches, etc., mas ele tem um fundamento muito básico para você que ainda está no CLT. Em especial, você que está começando na tua jornada CLT, você está entrando no mercado de trabalho agora. O autogerenciamento nada mais é do que um comportamento que vai, quanto mais você desenvolver ele, mais você vai comprar um dos melhores ativos que você vai ter na vida, que é o tempo. Por quê? Quando você é autogerenciável, no sentido do seguinte, você tem um escopo de trabalho que é entregue lá na sua mão quando você vai trabalhar. E aí, quanto mais você consegue fazer aquele trabalho sem que alguém fique monitorando ou te solicitando que faça assim, faça assado, faça não sei como, quanto melhor você conseguir gerir isso e você ser autônomo no teu trabalho, autônomo na tua função, melhor. Se você é estagiário, por exemplo, ou estagiária, e você está naquela fase onde você está absorvendo, você é a esponja do setor, mas você também quebra uns galhos ali e tudo mais, mas o teu trabalho é aprender. Aprenda tudo, anote tudo da forma que você está acostumado a fazer. Anote, entenda. Absorva todo aquele conteúdo. Ah, eu nem quero ficar aqui, eu entrei nessa empresa como uma transição porque eu não podia ficar sem trabalhar. Aprenda, porque isso vai te servir para outros passos, não só para empreender, mas principalmente para você evoluir na tua carreira, para você progredir. Eu, pelo menos, não conheço muita gente que foi progredindo na carreira, sendo toda hora solicitado pelo gerente, pelo gestor, a fazer as coisas que a pessoa, teoricamente, deveria estar fazendo. E aí, quando a gente fala do recorte de empreender, aí não tem nem o que falar. A minha empresa, ela tem a premissa de ser uma empresa de uma pessoa só. Mas quando eu digo de uma pessoa só, não é que você trabalha sozinha, porque a empresa é o seu rosto. Você é a sua empresa, a empresa é você, você é o seu nicho. Mas tem prestadores de serviço, pessoas que vão estar te ajudando ali de alguma forma. Se você não tem autogerenciamento, você não sabe os momentos que você tem que cuidar de cada frente da tua empresa, como que você vai garantir que a tua empresa está prosperando? Então você tem que ter autogerenciamento. E aqui, como são 10, ele é o que abre alas, ele é o que vai fazer todo o restante ter sentido para você.
E isso já nos leva ao segundo ponto, que é estude, velho, estude. Quando você cansar de estudar, estuda de novo, vai estudando. E aqui eu não tô falando só de estudo faculdade, curso, não é só isso. Quando eu digo para você estudar, é para você criar o seu repertório, é para você ter mais palavras no teu vocabulário. YouTube é um baita conteúdo, é um baita material de estudo, é uma baita plataforma de estudo, essa é a palavra certa. Eu vejo vídeo de tudo. Por exemplo, eu sou um animal quando diz respeito a cálculos complexos. Eu não sou bom de matemática, mas eu sou viciado num canal que é o canal da engenharia. Não sei quem aí assiste, é um canal grande de engenharia e eu fico maravilhado vendo como são feitas as fundações, as estruturas e não sei o que lá. O que isso me ajudou na minha carreira enquanto vendedor antes de eu ter uma empresa? Eu trabalhei já, por exemplo, no porta a porta. Eu vendia produtos que não tinham nicho, eu precisava só que a pessoa tivesse uma loja. E um dia eu fui no material de construção. E eu tinha repertório sobre o conteúdo do canal da engenharia para conversar com o dono da loja de material de construção. E isso foi algo que me abriu muita oportunidade de conversar com ele. E conforme ele foi fazendo algumas perguntas, era óbvio que a maioria eu não tinha a resposta, mas gerou uma conexão entre eu e ele porque a gente conseguiu conversar. E no final ele comprou o que eu estava lá para vender. Conhecer o canal da engenharia foi algo que me ajudou muito nesse momento. Então, por isso que eu digo, estudar não é só para você ficar mais inteligente. Também é, lógico, quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Mas você tem repertório, não só para vender. Aqui eu estou usando o meu exemplo. Mas você precisa ter repertório para interagir com as pessoas que estão ao teu redor, para você poder ser promovido ou promovida. Tem N fatores ali que você precisa ter repertório de palavras. E quando a gente vem falar de empreender, aí é óbvio que você precisa ter mais estudos ainda, principalmente sobre a área que você atua. E se você atuar numa área, igual eu falo, o one person business, esse trabalho de você fazer sozinho, você precisa construir um leque e o teu trabalho ele é consequência do leque que você construiu, é uma premissa diferente. E você estuda para desenvolver esse leque. Então, a partir desse momento, você se comunica melhor, você se expressa melhor. E isso já nos leva ao terceiro ponto, que é justamente comunicação e marketing pessoal. Quando a gente fala de habilidades de comunicação e marketing pessoal, tem N fatores aí que vão ser relevantes, né? Você falar melhor. Eu, por exemplo, tenho um pouquinho de gagueira. Eu estou fazendo vários exercícios, sempre tive um pouquinhozinho, e volta e meia ela vem e dá um susto assim e sai. Mas isso faz parte de um déficit de comunicação quando você, por exemplo, trabalha com o público. Imagina eu, vendedor, e volta e meia eu dava umas travadas assim, acontece. Mas se você consegue contornar isso estudando, desenvolvendo técnicas para isso, você vai contornando. Mas a principal função da comunicação é poder te vender como algo que é interessante para quem está te ouvindo. E aí, quando eu estou falando de CLT, enquanto você trabalha, isso serve tanto para sua comunicação e seu marketing pessoal interno, onde você trabalha, como o externo. Eu vou pegar o meu exemplo como vendedor. Externamente, obviamente, quanto mais eu conseguia me vender como uma pessoa que era autoridade naquilo que eu vendia, então a cada empresa que eu fui trabalhando, eu tinha que estudar muito sobre aquela empresa, eu ia criando repertório sobre aquele produto e eu gerava uma autoridade para o cliente que eu estava indo lá vender o produto ou o serviço daquela empresa. Mas internamente também tem, e eu acho que internamente é principal, porque se você é uma pessoa, por exemplo, que é de relações difíceis, você é aquela pessoa que está sempre com a resposta na ponta da língua e nem sempre é a melhor resposta. Você está sempre enjoado ou enjoada, você está sempre ali reclamando de alguma coisa. Você está, aos pouquinhos, minando o seu marketing pessoal. Agora, se você é uma pessoa que a todo tempo está se esforçando para usar as melhores palavras, você sabe sim fazer certa política, isso não é pecado, isso não é problema. Você saber fazer política, contanto que você não esteja promovendo nada errado, não esteja promovendo algo ruim, tá tudo bem. Você saber estar posicionado nos lugares certos. Agora tem o lado oposto, que é, se você é a pessoa que não sabe fazer isso, imagina um cenário de uma empresa que ela tá cheia de problema de compliance, e aí quando forem começar a investigar esse compliance, ainda que você não tenha sido a pessoa promotora daquele problema,
Você foi a pessoa que ficou lá ouvindo a fofoca do corredor, você foi a pessoa que ficou lá fazendo as picuinhas ou ouvindo todas as picuinhas e só transmitindo nos bastidores. Cara, eu não gosto disso porque isso me atrapalharia muito na minha carreira profissional. Isso me ajudou muito quando eu vim trabalhar sozinho. Por quê? Eu precisava vender a minha empresa como eu mesmo. Era um CNPJ que levava o nome que está no meu CPF. Então, é muito complexo. Você precisa usar todo o repertório que você tem e se comunicar e se vender como uma autoridade naquilo que você faz. É super importante. E, por consequência, isso vai abrir portas para você, é inevitável. E aí viemos ao quarto ponto, que é habilidades de liderança. Porque ainda que você trabalhe sozinho, nem seja líder ainda, desenvolver habilidades de liderança não é coisa só para quem vira líder. A maior parte dos líderes que eu conheci na vida, eles tiveram dificuldades para liderar justamente no ponto que eles não tinham desenvolvido as habilidades de liderança antes de virarem líderes. Isso daí é indiscutível, isso não é uma opinião, isso é real. E aí eu tenho um livro que eu li e mudou muito a minha cabeça, a minha forma de pensar no que diz respeito à liderança, que é o Pipeline de Liderança do Han Charan. Esse livro ele explica a jornada de uma pessoa rumo aos cargos mais altos de liderança. Ainda não é um viés que é só para você trabalhar em corporações que tenham altas lideranças. É para você desenvolver pessoal. É desenvolvimento pessoal da sua liderança. E isso vai ajudar você desde o primeiro passo, que é quando você é líder de si. Eu vou dar um exemplo de uma prática que me ajudou muito a crescer na minha carreira como CLT. Desde sempre, quando eu comecei a trabalhar, desde lá do início, eu sempre gostei muito de treinar as novas pessoas que chegavam. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava o meu autogerenciamento, então eu sempre tinha um pouquinho de tempo a mais disponível, ou para estudar, ou para ajudar outras pessoas. E eu estudava muito sobre o negócio que eu estava trabalhando, sobre a empresa que eu trabalhava. E isso me fazia querer me comunicar mais. Então, toda vez que alguém entrava, seja a pessoa para o meu setor ou não, na verdade, quase sempre é para o teu setor, né? Mas era uma pessoa com hierarquias diferentes, eu sempre treinava essa pessoa. Era bem comum eu treinar as pessoas nas empresas que eu trabalhava. Não porque eu era brabo, mas porque eu era sempre muito disposto a dar essa ajuda. E, naturalmente, a pessoa que entrava, sendo ela mais velha ou não, ela, de certa forma, passava a me enxergar com um olhar de líder mesmo. E eu me comportava de tal forma. Então, eu comecei a estudar muito e eu não liderava nada. Eu era um duro ferrado, mas eu estava ali muito dedicado a fazer o que eu fazia. Então, eu acabava desenvolvendo boas relações com essas pessoas e elas sempre vinham se referir a mim, elas vinham me perguntar as coisas, elas levavam em consideração todas as opiniões que eu tinha para entregar. E eu comecei a estudar mais sobre liderança, comecei a descobrir os perfis de liderança, o líder treinador, coercitivo e etc, etc. Esses tipos de liderança você consegue ir colocando a cada momento do seu dia. Tem um momento que você está envolvido em um trabalho com mais pessoas, você geralmente é a voz ativa, você precisa ser mais coercitivo, você precisa induzir que aconteça aquilo de acordo com o que você interpreta que seja certo, porque tá bagunçado. Às vezes você tem que ser um líder treinador, que você é a pessoa que puxa um material para passar para todo mundo do time. Você não precisa ser líder para isso. E aí, quando você vai abrir uma empresa, tem um outro detalhe, tem um outro viés aí. Ainda que seja uma empresa de uma pessoa só, você precisa contratar prestadores de serviço para a tua empresa. Como que você escolhe essas pessoas? E o principal, como que você lida com essas pessoas? Às vezes a pessoa tem um prazo, você vai lá e fica falando grosso, você vai lá e fica todo mal educada, se referindo àquele prestador de serviço. Ou seja, você não tem boas relações com o prestador de serviço da tua própria empresa. Então você tem que saber o jeitinho de falar, você tem que saber o jeitinho de pedir um prazo, você tem que criar todo um ambiente favorável para que a pessoa, literalmente, ela faça o que você está induzindo ela a fazer. Então é importante que você desenvolva habilidades de liderança, sim, mesmo que não seja líder. Se isso te tornar um líder no futuro, bom para você, porque vai cair um cascalho a mais na conta e você vai ter uma baita de uma experiência para botar no currículo. E aí viemos para o ponto 5, que é planejamento de carreira. É diferente de autogerenciamento e outras coisas como liderança. Planejamento de carreira é o seguinte:
Eu sei que é muito difícil quando você tem seus 20, 21, 22 anos saber o que você vai fazer. Às vezes você não tem a menor ideia do que você vai fazer nem fora do trabalho, o que dirá em relação ao trabalho. Mas é muito importante você traçar um plano de onde você quer estar dentro de determinado período de tempo. E ainda que você não esteja lá onde você traçou, se você coloca um objetivo maior do que o que você faz, um exemplo, você é um analista e você quer passar para executivo ou sênior, você é analista júnior e quer passar para sênior, você tem que fazer um planejamento para você migrar para lá. E como que você faz isso? Você tem que ter noção que isso leva um tempo e que você não pode ficar aflito ou aflita por conta disso. Mas você precisa ir construindo tijolinhos e degraus para chegar até lá. Lembrando, não é sobre a empresa que você trabalha. Se a empresa que você trabalha hoje, ela é zoada, não tem plano de carreira, não faz sentido você se dedicar, faça por você. Sempre faça por você. Vai chegar uma hora, 5, 10 anos para frente, se você ficou enrolando muito porque a empresa que você sempre trabalhou era ruim, quando você sair dessa empresa, você vai para uma entrevista de emprego e vai levar o que na tua bagagem? Quando a pessoa perguntar o que você faz, como você faz, o que você vai ter para oferecer nessa entrevista? Então é muito importante você ter um planejamento sempre para dar um passo a mais. Se você quiser fazer uma meta mais ambiciosa, hoje eu sou analista e daqui a X tempo eu quero empreender. Eu não quero nem ser líder. Beleza. Então você vai construir uma linha de raciocínio e uma linha do tempo de coisas que você precisa fazer agora, começar a aprender agora, começar a estudar agora, continuar fazendo o que você faz, continuar ganhando o salário que você ganha, mas sempre estudando as coisas dos próximos passos. Isso vai te ajudar a dar uma robustez, inclusive, no teu conhecimento quando você for se candidatar para as próximas vagas. Seja essa vaga dentro da própria empresa que você trabalha, seja essa vaga numa outra empresa aí que você achou nos LinkedIn da vida. E quando você traz isso para a sua empresa, é importante também que você entenda que quando você tem um planejamento de expansão da empresa, é a mesma linha de raciocínio. Você tem que saber onde você está com a sua empresa agora e como que você vai estar com a sua empresa daqui a X tempo. E quanto tempo leva, quanto de dinheiro você precisa, quanto que você tem que vender. Tem que ter um planejamento ali dentro do teu campo de visão. Então, o planejamento de carreira é o que te faz ter mais robustez para fazer um planejamento, um plano de ação para a expansão da tua empresa. E aí, igual eu citei agora, você tem que saber vender. E aí, a observação que eu coloquei aqui é vender. E quando eu digo vender, tem dois tipos de vendas que você faz, independente de você trabalhar no setor de vendas ou não, tá? Quando a gente está falando de venda como vendedor, você tem que saber mesmo vender externamente. Você tem que desenvolver técnicas de venda, você tem que estudar mais sobre como contornar objeções, rapores, pinceling, etc, etc, etc. Isso é mais técnica de venda. Mas também existe a venda interna. O que é uma venda interna? E ela não serve só para vendedores. Você precisa sempre transmitir uma ideia para outro setor. Eu vou dar o meu exemplo como vendedor. Eu fechei com um cliente, só que dentro das condições de pagamento que tinham ali, uma delas era boleto. Ninguém gosta de vender no boleto. E aí o cliente ele tinha um score ali que não estava dentro da política da empresa, mas ele sempre pagou bem, o score dele é meio ruim por conta de alguma coisa que ele fez no passado, mas agora ele se tornou bom pagador, e você confia naquele cliente. Sabe para quem que você vai ter que vender? Para o financeiro. Ou para o teu gestor, ou para o teu gestor, enfim, você tem que saber vender a ideia. Como é que você vende a ideia? Explicando tudo que o cliente te explicou de uma forma persuasiva. Você tem que ter técnicas de persuasão interna e o melhor, quer dizer, o pior, você vai assumir esse rojão caso dê BO com o cliente. Ou seja, vender é saber vender nas duas pontas. E aí, quando você vai para o seu negócio, aí é inevitável, independente do que você tenha como negócio, seja você comerciante, seja você prestador de serviço, infoproduto, produto físico, offline, enfim, você tem que saber vender. Ainda que você seja uma pessoa que tenha perfil 100% executor, que é muito do que os meus clientes são, eles têm perfil executor e todo o entorno, principalmente vender, é uma dificuldade muito grande para eles. Então, saber vender, desenvolver habilidades de venda, realmente é uma habilidade que ela é indispensável em qualquer negócio, ela é inegociável. Só que você desenvolve isso como CLT também, tá? Que é fazendo venda para fora e venda para dentro, vendendo para outros setores a sua ideia, o seu planejamento, vendendo alguma coisa, nem que seja vendendo a tua própria promoção. Você tem que estar presente tentando vender a todo tempo alguma coisa, ainda que seja a sua imagem. E aí,
Vem para cá o financeiro. Essa aqui eu aprendi? Não, eu não aprendi de cara. Eu demorei muito para aprender. Noção de financeiro, quando você está no CLT ainda, não, você vai pensar externamente, você vai pensar na tua empresa, mas quando a gente fala de financeiro, eu, por exemplo, sempre fiz um exercício dentro dos setores que eu trabalhei. Como vendedor, eu sempre procurei saber quanto que custava para as empresas que eu estava trabalhando cada cliente que eu conquistava, mas isso era uma coisa que era uma curiosidade minha e hoje me ajuda muito na leitura de métricas e tudo mais. Mas eu sempre me interessei em saber quanto custava cada coisa que envolvia o meu trabalho. Eu procurava saber quanto que eu custava, quanto custava a minha hora para aquela empresa, ainda que fosse CLT. Eu procurava saber quanto custava para eu adquirir um cliente antigo, adquirir um cliente novo. Eu sempre procurei saber disso. E aí eu estou falando sobre o meu viés, mas isso serve para o teu setor, independente do setor que você trabalha. Porque você vai conseguir ter noção de quanto tempo leva para aquilo ali que você está fazendo se pagar. Você consegue ter noção do que é receita, do que é lucro. Porque tem muita gente que fala que faturou 1 milhão e gastou 850 mil para faturar aquele 1 milhão. A gente se confunde por não ter noção de simplesmente conceitos financeiros. Então é importante a gente ter noção disso e, consequentemente, você entender que você também pode gerar uma economia no seu trabalho. E aí entra em tudo que eu falei. Isso entra em comunicação e marketing pessoal, você vai fazer alguma apresentação de resultados, você tem noção do quanto de economia você deu para a empresa, o quanto de lucro você trouxe para a empresa, o quanto de economia você está dando para o cliente, se vale a pena dar desconto ou não, e por aí vai. E aí, quando você leva isso para sua empresa, você tem que ter noção de onde está o dinheiro dentro da tua empresa. Você vendeu, quanto custou para adquirir o cliente, quanto custa para manter a tua empresa em pé. Por exemplo, a minha empresa até o dia de hoje, né, até mês passado mais ou menos, que era quando eu tirei ela do offline e trouxe ela para online, ela custava basicamente o meu custo de vida de casa. Porque eu trabalhava basicamente com prospecção de clientes, e é o que eu vou trazer num dos próximos vídeos, se não for o próximo é o outro, que é como eu trabalhei, como eu vendi para os clientes sem ter, por exemplo, redes sociais, sem ter mídia, como que eu fiz isso. Mas eu só pude ter essa noção porque eu tive que estudar muito para isso. E esse estudo ele foi muito mais recente, porque se você ver o vídeo que eu gravei antes desse, uma das maiores dificuldades que eu tive na minha vida pessoal foi de controle financeiro. Até eu absorver esse controle, eu absorvi foi dívida pra caramba, quase 100 mil reais de dívida no primeiro negócio que eu quebrei. E aí a gente vem para o 8º ponto, que é noção de tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, você pode pensar em várias coisas. IA, automação de WhatsApp, Instagram, pipipipopopó, mas eu estou falando de planilha. Eu estou falando de coisa básica. Ainda que a planilha seja algo que esteja sendo substituído por outras coisas, softwares e tudo mais, você ter uma mínima noção de planilha é o que vai te ajudar, por exemplo, quando você for ter uma empresa e você precisa fazer alguma integração de dados. Você vai contratar um software, a pessoa lá que está colocando o software vai pedir para você fazer uma planilha. Se você não sabe fazer uma planilha, como é que você vai otimizar o teu tempo? Quanto tempo vai levar para esse software que você está contratando para a tua empresa começar a rodar pelo simples fato de você não ter domínio de uma edição de texto, de uma planilha? Então, quando eu falo de tecnologia, é sobre isso, tá? Ah, Thiago, mas eu uso caderno, eu também, ó. Papel, caneta, tem tudo aqui, ó. Tá tudo bonitinho aqui, mas isso aqui é coisa de suporte. Eu tenho um toquezinho chato pra caramba de toda vez que eu tô no telefone ou fazendo alguma coisa, eu fico rabiscando. Mas tudo meu é tecnologia na tela. E o que acaba acontecendo? Você tem mais agilidade para fazer as suas coisas. Enquanto CLT, você vai ter mais agilidade. Mas quando você tem uma empresa, você consegue ter noção de qual é o tipo de tecnologia que vai ajudar o teu negócio. Tem empresas que você precisa de certo tipo de tecnologia. Tem outras empresas que você precisa de outro tipo de tecnologia. Então, quando eu falo de você ter essa noção, de você ir largando os teus hábitos analógicos e vindo para os digitais e os tecnológicos, com certeza você vai ter mais agilidade. Até a gente chegar no assunto que está em alta agora, que é IA que faz autoatendimento. Tem cliente que fecha a venda de ponta a ponta só com a IA, você nem atende ela pessoalmente, mas aí é um papo que ele está avançando, é o papo que está em alta agora. Faz o que estava em alta 10 anos atrás bem feito, que vai dar muito certo para você. E aí vem o 9, que é a análise de dados. Ainda que seja autoexplicativo, eu acho que é muito importante você entender isso. Caso você seja uma pessoa que é lá, assistente, analista, se você consegue passar a ter habilidades de análise de dados, é mais ou menos o que eu tinha falado ali no ponto do financeiro.
você passa a ter uma capacidade de gerir o teu trabalho que ela é muito significativa, porque quando você for ou apresentar esse resultado para alguém, ou quando você for olhar ali como que você resolve uma meta que você não bateu, você sabe aonde você procura. Você sabe qual é a alavanca que você tem que mexer. Ah, eu estou gerando muito cliente para minha empresa, só que os leads eles se perdem no caminho e eles são todos frios e não compram. Cara, então você está vendo que é uma conversão que eu gosto de chamar de conversão 2, que é a conversão do lead que se atraiu pelo teu produto e quando ele chegou para comprar, ele teve uma experiência de compra não muito boa. Você sabe analisar isso porque você sabe que você gerou X leads e você gerou X vendas e que no meio desse caminho ficou uma zona nebulosa. É ali que você vai atuar, você tem capacidade de analisar os dados. E aí, quanto mais dados você souber analisar, seja por uma planilha, seja pelo Google ou Meta Ads, seja por onde você gerencia os teus dados e os teus números, é importante você ter domínio disso. E aí chegamos ao último ponto, que não é uma habilidade, mas é um comportamento, que é urgente ter paciência. Seja uma pessoa paciente, saiba que quanto mais paciente você for para andar esses degrauzinhos, mais rápido você chega. Parece meio contraintuitivo. Quando você tenta pegar tudo isso aqui e tentar estudar tudo ao mesmo tempo, vamos supor que você quer sair do CLT agora, você está aí com seus 20, 25, 30, 50 anos, não importa, e você não tem domínio de mais que metade dessas coisas aqui. Se você tentar estudar todas ao mesmo tempo, eu não acho que é todo mundo que consegue absorver tantos tipos de conteúdo simultaneamente. Mas se você segue uma escadinha, eu coloquei essa escadinha aqui porque para mim fez mais sentido que fosse dessa forma aqui. Então, as análises de dados que eu fazia X tempo atrás, hoje não funcionam. Só que, se eu não tenho noção de tecnologia para me fazer analisar esses dados, não adianta nada. Você vai analisar dado, e esses dados não fazem sentido nenhum. Porque a tecnologia que você está usando para analisar aqueles dados, ela não é muito precisa, ou ela não faz sentido para aquilo que você está analisando. Ou seja, tem N fatores ali que eu acho que podem contribuir para você aprender. E ter paciência é o que vai te ajudar a resolver todas as coisas. Então seja paciente, entenda que existe um processo, a vida não vai acabar agora e, como diz Johann Goethe, é urgente ter paciência, vai dar tudo certo. Caso esse vídeo aqui tenha feito algum sentido para você, tenha aberto a tua mente de alguma forma, por favor, cogite se inscrever, cogite deixar o seu like, cogite fazer parte dessa comunidade, porque eu vou tentar trazer aqui, na verdade já está programado, eu estou com esse compromisso assumido. Toda terça e toda quinta eu prometo que eu vou trazer algum vídeo ou relacionado à tua progressão de carreira ou relacionado principalmente à evolução da minha empresa. Os erros, os acertos, tudo que eu tenho tentado fazer está funcionando ou não, para que quando você for tomar essa decisão ou caso você já esteja empreendendo, através do meu erro ou do meu acerto, você possa evoluir a tua vida, a tua carreira, prosperar e ajudar muita gente também, porque essa é a premissa da vida. Então, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço e valeu!